aqui, Nossa, tá bom? vou ficar espremida. Boa tarde, pessoal. Heitor. Não, eu tava olhando pro outro lado, começa de novo. Não me avisar que vai começar, pô. Boa tarde, pessoal, eu tô olhando lá pro outro lado. Boa tarde, pessoal. Esse é mais um vídeo do Vencer na Crise, onde a gente fala sobre como superar crise no casamento. Esse é mais um vídeo para ajudar os casais. E, bom, o tema de hoje é sobre os papais que não ajudam em casa, que não ajudam a mamãe a cuidar dos filhos, que deixam a mamãe fazer tudo sozinho, né? E tô eu, Heitor. E André, né? E pastor Roberto Caputo. Pastor Roberto Caputo. Que, além de pastor, graduando em psicologia e escritor de 7 livros, ou 8? 8 livros, é padrasto da Andréia, né? E a gente separou algumas perguntas para ser o nosso guia aqui dessa conversa. E todo mundo vai dar uma colaboraçãozinha aqui, né, conforme a gente foi falando. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer Beto, fala pra gente, quanto tempo você já tem de experiência atendendo a casais nessas situações de crise, né? Porque o nosso canal é focado nisso, ajudar os casais, e ninguém melhor do que você, que tem inclusive livros escritos, né? Tem perto de 20 anos, mais ou menos, que eu já atendi vários casais pelos mais diversos motivos que geraram crises, né, conjugais. E no meio deles está esse contexto que a gente vai abordar hoje, nesse vídeo. Tá, e se você pudesse mensurar, Beto, quantas vezes você viu problema nos casais que foram causados por causa da falta de ajuda do pai, da figura paterna, assim, não só com o filho, né, mas de uma forma geral? Não dá para apresentar um número exato, mas a verdade é que talvez a maioria dos motivos dos atendimentos, a maioria das queixas femininas era exatamente por causa da ausência do marido na participação da vida como um todo, da rotina do casal. E aí envolve criação de filhos, envolve a manutenção da casa e tudo mais que envolve. Muitas vezes o marido fica à parte, achando que não faz parte do papel dele dentro do lar, dentro do casamento, ele tem de participar de determinadas atividades. Isso porque o cara já trabalha e acha que já fez a parte dele, né? É um problema cultural, né? Aquela coisa de que eu sou o homem, a minha responsabilidade no casamento é ser provedor. A mulher cuida da casa e tudo que está dentro da casa. E isso, a balança certamente fica desequilibrada nesse contexto aí. E apesar de ser cultural, a gente vive hoje um momento muito feminista, né? Acho que você vai ter que falar um pouquinho mais alto. Então, gente, o momento que a gente vive hoje, crescendo já nesse contexto feminista, faz a gente ficar com raiva mesmo quando o homem não quer fazer as coisas, porque a gente se sente meio que abusada. Eu, pelo menos, cresci com esse sentimento, tipo, não vou fazer tudo sozinha em casa porque estão abusando de mim, né? Até porque quem gosta na vida de fazer faxina, sinceramente, eu não conheço uma pessoa que fale pra mim, amo fazer faxina. Ninguém conhece. E a gente pegou esse contexto porque a gente está com o Pedrinho tem 3 meses e a gente tem vivido uma rotina que é bem pesada, principalmente para a mãe, né? E a gente vê à nossa volta muita história de pais que não colaboram em casa, que deixam a mãe fazer tudo sozinho, isso tem gerado estresse nas famílias. E a gente, como a gente está fazendo esses vídeos, a gente se sente meio que na obrigação de falar sobre isso, porque é contexto do dia a dia, né? E agora, Beto, fala pra gente, você que já tem mais experiência, né? Tem 3 filhos já, tudo criado agora, né? Como é que foi a sua experiência quando você era pai de bebês, assim? Como é que foi pra você e o que você fazia para poder colaborar em casa? Como é que era a sua visão naquela época? Bom, eu tenho 3 filhos, meu filho mais velho para minha filha do meio tem 1 ano e 3 meses de diferença, e dela para o mais novo um pouco mais que isso. Então houve um período em que os 3, né, ali presentes eram pequenos, pequenininhos, ainda mamando em mamadeira, um no peito, né, esse tipo de coisa. O que eu participava, não que eu seja um grande exemplo disso, mas o que eu tentava participar era, por exemplo, à noite, era certo que durante a noite
um dos três ou os três iria acordar com fome. Isso era comum, Mas natural. os três acordando ao mesmo tempo. Então eu preparava já de noite, antes de dormir, 3 mamadeiras e deixava elas prontas na geladeira. Aquele que acordasse com fome, eu pegava a mamadeira, dava uma esquentadinha, né, rapidamente, e dava o mamar para eles, né, dava a mamadeira para aquele, né, enquanto minha esposa estava dormindo. Quer dizer, era uma forma de participar, sem exigir dela ainda a participação que durante o dia inteiro ela tinha, enquanto eu estava no trabalho. Então era importante esse tipo de ajuda. Outra, eu trocava a fralda, eu dava banho, isso quando eu estava presente, certo? Porque você trabalhava também na época. Porque eu né? trabalhava. Ou seja, você trabalhava, chegava em casa e ainda ia ajudar também dentro do que era possível, porque a rotina da mulher não acaba, né? A mulher está em casa cuidando dos filhos, o pai chega, a mulher continua cuidando da casa, não cuida dos filhos porque o pai vai ajudar, mas ainda tem comida para fazer, às vezes, roupa para passar, tá? Botar roupa na máquina. É aquele equívoco, de novo, vou citar a questão cultural, em que o homem acha que ele só é responsável pelo provento, pela provisão, e que a mulher é aquela fantástica frase, que eu não sei quem foi o gênio que inventou, a rainha do lar. Quer dizer, a rainha escrava, porque ela tem que cuidar de tudo que é concernente à casa. Aí vem roupa para lavar, passar, comida para fazer, casa para limpar. Aí vem o filho, vem o bebê, vem a criança. E ela tem que cuidar dessa criança. E só acumula trabalho, né? É só trabalho. E o marido acha que porque trabalhou o dia inteiro, quando chega em casa ele tem que relaxar, descansar, ver seu jornal, seu futebol, sei lá mais o que, e a mulher continua trabalhando. Eu acho isso injusto, acho que o homem tem que despertar para essa realidade aí. E aí a gente entra no que a gente estava falando antes desse vídeo, que é a visão como pai da importância que tem a participação da figura paterna na criação dos filhos, principalmente nessa fase antes, né? Que a gente estava falando que são 2 figuras, né? Tem a interseção. Explica um pouquinho melhor. Eu dei um exemplo pro Heitor, falando o seguinte: 2 pessoas antes de se casar são como 2 círculos individuais, com suas limitações, seus sonhos, seus desejos, seus projetos. Quando a pessoa se casa, esses círculos se sobrepõem em parte. E aí se cria uma área, uma zona de interseção. Nas partes que não estão sendo comuns, eles continuam tendo a sua individualidade. A mulher vai comprar seus vestidos, suas maquiagens, as coisas afim de uma mulher. E o homem, idem. Agora, naquela área de interseção, é tudo aquilo que é comum ao casal enquanto casal. E é também a área que cada um tem que fazer suas concessões para boa convivência, né? Para ter um relacionamento familiar aceitável, né? Essa também é a área das renúncias. Então eu tenho que saber renunciar ao meu futebol, num sábado, por exemplo. Deixar o controle na mão dela para ela ver o programa de dela, né? Eu tenho que abrir mão, talvez, do meu videogame. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu entendo ser meu direito, porque talvez naquele momento eu estou na área de interseção. E aí tem um filho, bebê, chorando, enquanto a mulher está lá fazendo comida, desesperada. Eu posso pegar a criança, eu posso lidar com a criança, eu posso dar banho, trocar uma fralda, não sei. Então tem que haver essa visão de que aquele momento é dos dois. Tudo que envolve os dois é responsabilidade dos dois. Muitas vezes a mulher não pede porque ela já cansou de pedir. Porque já pediu tantas vezes ajuda que ela cansa de pedir e resolve faz tudo. E esse é que é o perigo, porque quando ela não pede, ela começa a engolir aquilo seco. E aí não é legal. A gente vai chegar nesse ponto na próxima pergunta, mas antes eu queria que o Beto passasse uma visão uma visão bíblica dessa situação, da responsabilidade do pai como líder da família, né? E como ele tem que tratar. O que a Bíblia fala que você pode trazer para essa situação de relacionamento onde o pai tem que ajudar a mãe com os filhos em casa, que a gente estava falando antes também. Bom, eu quero ler 2 textos só aqui da Palavra de Deus, que fala assim. Os 2 estão em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 25 é o primeiro, diz assim: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, renúncia. E o outro, no versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O homem tem uma resistência muito grande na questão do romantismo. Muitos acham que ser romântico é falar eu te amo. E quando chega uma certa idade,
o homem resiste muito a demonstrar romantismo como se isso fosse um sinal de fraqueza. A grande verdade é que a gente demonstra amor muito mais em atitudes do que com palavras. Você dá um buquê de flores não quer dizer que você ama. Você está dando um buquê de flores. Agora, quando você tem ações relevantes que mostram o teu sentimento por sua esposa, a Bíblia diz que quem ama a mulher ama a si mesmo. Então eu posso escolher ter uma atitude egoísta, onde eu acho que todos devem me servir, né? Principalmente a minha esposa. Porque eu já trabalho, eu sou pai de família, né? Não tenho essa obrigação. Ou eu posso escolher ter uma vida participativa, uma vida de companheirismo, de cumplicidade, de amizade e de participação, de proatividade. Eu acho que a visão bíblica é bem clara. Você ama a sua esposa? Se você a ama, você se ama e você consegue ter essa visão completa de uma vida em comum. E aí, como o André começou a falar e eu interrompi para a gente terminar essa visão, como que as mulheres podem abordar os seus maridos para que eles entendam a necessidade delas? Porque eu estava falando antes aqui, homem é tudo jumento, homem é tudo animal, a gente não entende de primeira. Se você falar faz isso, o homem não vai entender imediatamente o motivo de você estar pedindo. Tudo para a gente tem que ter uma explicação por trás, senão a gente faz no nosso tempo. Né? E a André soube me passar isso bem no começo do casamento, antes até de o Pedro vir. Assim, logo nos nossos primeiros meses de casamento, ela encontrou uma forma de me passar isso, né, amor? Explica aí. Eu percebi que essa era a necessidade dele. Ele, se eu não fizesse ele entender como eu me sinto quando ele faz alguma coisa, quando ele deixa de fazer alguma coisa, ele não ia ter a dimensão de como aquilo me afetava mesmo. Então, quando eu, no começo, mais comecinho mesmo, quando eu tinha que explicar alguma coisa para ele, que tivesse me machucando, que não tivesse legal, que a gente precisava melhorar, eu sentava com ele e conversava e falava, olha, quando você não faz isso, você me faz sentir dessa forma, ou quando você não faz, né? E aí ele conseguiu entender como aquilo me afetava e como às vezes me magoava e tal. Ou quando, como eu ficava cansada. Então, uma das nossas primeiras conversas que eu estava falando sobre a faxina foi até antes de casar, né? Eu falei para ele assim, você não vai casar enganado, né? Já vou te dizer, eu odeio fazer faxina, odeio arrumar casa, sei que você também odeia, e uma coisa que eu odeio também é me sentir abusada. Se a gente não fizer junto, eu vou me sentir abusada, então não me deixe fazer sozinha. Se eu te pedir ajuda, vem me ajudar. Não me deixe fazer sozinha, porque eu não vou ficar pedindo várias vezes. Se você não vier, eu vou fazer, mas eu vou fazer com raiva. E não vai ser legal para o nosso casamento, isso vai acabar minando o nosso relacionamento. Então, eu já avisei antes, né, antes de casar. Quando a gente casou, essa foi uma coisa que eu nem precisei ficar tocando muito nesse ponto, porque quando a gente falava, vamos fazer faxina, a gente parava tudo que estava fazendo, vamos fazer faxina. E com o tempo a gente desenvolveu uma rotina nossa, né? Tipo, quando a gente tem que fazer almoço, fazer janta, eu já tomo à frente, eu já faço almoço, já faço a janta, porque é uma coisa que me dá prazer fazer. Ainda mais agora com o Pedro, pequenininho, eu nem tenho feito tantas coisas em casa, porque Pedro mama muitas horas seguidas, mama uma hora e meia às vezes. Então, é uma hora e meia que eu tô ali sentada. Isso várias vezes por dia, quanto tempo eu tô sem fazer nada, assim, né? Só vendo TV. E às vezes ponho ele pra arrotar, ele acaba dormindo e fica. Então, e aí vão 2, 3 horas às vezes. Pois a gente às vezes perde horas e horas ali. Com o neném, perde, né? Na verdade, não perde. Fica disponível pro neném, isso. Né? E acaba não conseguindo fazer muita coisa em casa mesmo. E é um momento que a gente precisa realmente de muita ajuda. Exige do marido, né? Exige do marido uma ajuda maior mesmo e compreensão de que a gente também, que aquilo também é um desgaste pra gente. Não é só que a gente está sentado ali dando mamar, que a gente não tá cansando. Porque é como se o bebê sugasse a gente mesmo, então a gente cansa. E outra coisa que o Beto falou foi do senso de urgência, né, Beto? Como usar as palavras, né? A questão é a seguinte, a mulher tem uma visão periférica, e quando eu falo visão, estou me referindo apenas ao olhar, mas uma percepção, ela consegue perceber muitas coisas em um só momento. Nós, homens, somos focados. A gente consegue perceber uma coisa e nos prendemos àquilo. Então, como eu escrevi em um dos meus livros, um livro que eu escrevi para as mulheres, o nome do livro é Casamento, Missão Impossível, só para mulheres. Então, há um capítulo que o título é Não acredito que ele viu aquele lixo e não jogou fora.
Aí eu falo exatamente da expectativa que a mulher tem em relação ao marido. Por quê? Por conta dessa visão periférica que ela tem, que toda mulher tem. Então, muitas vezes a mulher consegue perceber necessidades ao redor e o marido não. Então, eu até faço uma distinção entre ver e enxergar. O dicionário, ele narra que ver, é ver o objeto. O enxergar, ele abrange a percepção. Então, o marido, muitas vezes, como no exemplo que eu dou no início do capítulo, ele vê o lixo na área da cozinha, mas ele não percebe que ele precisa ser jogado fora. A mulher já percebe. Então, diante dessa expectativa... A gente acha que o lixo vai sozinho, né? Não, porque ele tá indo buscar a chave de fenda no quartinho, para soltar um parafuso lá atrás. Então, ele está focado na chave de fenda. Ele passa pelo lixo, vê o lixo, vai lá, pega a chave e volta, passa pelo lixo de novo, vai lá soltar o negócio, volta para guardar a chave, passa uma terceira vez e uma quarta. Mas ele não se toca. E o lixo está lá irritando e o lixo está lá irritando elas. Irritando a gente. Né? Então, no livro eu passo o seguinte para as mulheres. Aí vai uma dica para você, mulher. Você quer que seu marido lhe ajude? Você quer que ele participe mais? Nós somos obedientes. Se minha mulher me diz, meu amor, você pode jogar o lixo fora? Eu vou dizer para ela, claro, querido. Mas ela não me deu a urgência dessa necessidade. Quando eu puder, tipo, semana que vem. Eu vou fazer, mas eu estou agora acabando de ver um jogo. Assim que terminar o jogo, eu vou jogar fora. Só que o jogo acaba e eu não lembro mais. O lixo continua lá. Agora, quando a minha mulher fala assim, meu amor, você pode jogar esse lixo lá fora agora, por favor? Acabou. Ela delimitou o tempo, ela me deu um prazo, ela me deu um foco e eu percebo que a necessidade dela se restringe ao agora, ao já. Então, muitas vezes... As mulheres... Então, você ouviu agora, você levanta a bunda da cadeira, o animal, e ele joga o lixo fora. Então, muitas vezes, a mulher se entristece, se frustra, porque ela pensa que o marido está percebendo o que ela está percebendo. Vou lhe dizer, não está. Mas é preciso dizer, eu já ouvi isso inúmeras vezes no meu gabinete. Eu tenho que falar tudo para ele? Aí eu digo, tem, e várias vezes. Até que, como diz o nosso ilustre quase psicólogo, o animal entenda, entendeu? Porque ele não entende. Então precisa falar com ele? Precisa. Várias vezes? Várias vezes. Mas a questão de se posicionar objetivamente quanto à necessidade ajuda. Então, se você diz, você pode fazer isso, ele nunca vai dizer não posso. Ele vai dizer sim que posso. Mas se você não delimitar tempo, se você não delimitar quando, fica registrada apenas a necessidade de se fazer isso algum dia. Quando? Dê a ele agora, já. Você vai ver que vai ter resultado. Depois você vai mandar um feedback aqui para o Heitor e para a Andréia sobre os acontecimentos na sua casa mudando. E assim, também não tem necessidade da gente, como mulher, né, chamar o marido de animal. Deixa isso pro Heitor. Né? Assim, tem várias formas de falar. E tem homens que não recebem bem quando você fala com uma postura mais firme. Né? Como tipo, se fosse dando obrigar ordem. O cara a fazer, né? Como se fosse dando ordem. Eu sei que tem algumas mulheres, eu já vi algumas que falam de uma forma mais assim, faz isso, pô, não fez ainda, não sei o que, brigando. E não tem nem necessidade de fazer isso, porque se você falar com amor, ele vai. Tem uma mosca chata aqui. Se você falar, meu amor, você pode, por favor, levar o lixo lá fora pra mim agora? Se ele rebater, a gente tem todo o nosso jeito, né, de mulher, de falar, poxa, mas eu preciso tanto que isso aqui esteja limpo, tem que ser agora. Quero limpar isso aqui, me ajuda. Se a gente pede ajuda, eu não conheço um homem que, se você pedir ajuda, o cara não vai se sentir importante, tipo, pô, vou ajudar. Vou ajudar. Mesmo que reclame, sabe? Porque a gente reclama mesmo. Mas o homem tem essa coisa. E quando a gente pede ajuda, ele ajuda. Então, a grande maioria, né? A grande maioria. Tem raros casos, né? Mas... Objetivamente, quem ama. Quem ama ajuda. Perfeito. E um detalhe, no livro eu coloco assim, como um argumento, para o exemplo que eu dou ali, hipotético, que acho dificilmente acontece, o homem esquecer de levar o lixo para fora. Dificilmente isso acontece. Não, eu lembro, toda semana eu lembro, uma vez por semana, né? Pois é. Papel higiênico, então. Então, de jeito. Nunca esquece. Então, por exemplo, eu falo assim, meu amor, você poderia levar esse lixo lá para fora? Porque esse cheiro ruim está me incomodando, eu estou me sentindo enjoada.
ele imediatamente Aí eu não ele vai quero que levar. ela fique enjoada, porque Entende? ela pode ficar irritada Então, e aí, né, são uma bola de neve, né? São argumentos simples, amorosos, que você pode utilizar. E eu digo no livro, vocês mulheres têm o controle sobre nós. Sabendo usar, os homens fazem o que vocês quiserem. Você lembra o título de todos os livros, Beto? Lembra? Esse que a gente está falando é o Casamento Missão Impossível, só para homens e só para mulheres. São 2 né? livros, Casamento. O título. Títulos? O primeiro Casamento, que eu escrevi, Missão Impossível. Casamento, Missão Impossível, é uma pergunta, né? Só para homens, é um livro azul, tá? E tem o mesmo título, só para mulheres, um livro rosa. Foram os 2 primeiros, né? Foram os 2 Não é primeiros. só os homens, só as mulheres possam ler. Não, né? pelo mas é porque contrário, o assunto é mais focado, né? eu sugiro que a mulher, além de ler o dela, leia o do homem. E vice-versa. Porque aí tem a visão também E depois vocês sentem para bater um papo sobre o que foi lido ali. Né? É um livro de reflexão, né? É bem legal. De ajuda ao casal. Há um outro livro focado obviamente, para a vida espiritual, vida do relacionamento do ser humano com Deus, cujo título é Quando Deus diz espere. O que você faz? A gente pede a Deus as coisas. Aí Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, mas Deus pode dizer para você assim, ó, espera um pouquinho mais. E aí, quando Deus diz espere? É doído, né? Faz o quê? O outro livro não necessariamente na ordem de escrita, de autoria, que agora não vou lembrar, mas Porque eu tenho de sofrer, né? Porque eu tenho de sofrer, né? Trata sobre o sofrimento humano. O outro, A Centésima Ovelha, Eu Nunca Desisti de Você, certo? O outro é Santidade, uma Arma de Defesa. Que tem a capa bonita pra caramba do guarda-chuvinha. Pois é. O outro, eu escrevi para jovens e adolescentes, Pegar, Ficar ou Namorar. Você sabe onde quer chegar? Que fala sobre relacionamento na adolescência. Eu escrevi mais um livro, mandei para a editora, mas diante da crise que nós estamos vivendo, eles ainda não lançaram, que é Como um Grão de Mostarda. Fala sobre fé. Ok? Acho que os livros que já foram lançados, eu vou botar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser acessar, é da Saraiva. Todas são da editora. Vocês podem entrar na Saraiva, é da editora Ágape, mas você acha eles no link da Saraiva. No site da Saraiva, site da Saraiva. Tem vários sites que de livro, você vai achar. Se jogar no Google o nome do livro, ele vai te mostrar. Eu vou botar alguns links de algumas lojas aqui embaixo que vocês vão poder ver. E vou botar também o perfil do Beto no Facebook, para quem quiser fazer pergunta para ele, quem quiser entrar em contato, meu e-mail vai estar, meu e-mail lá. Eu vou colocar todos esses contatos embaixo na descrição desse vídeo também, porque aí você pode fazer contato direto com ele. E aí aproveitar para deixar o espaço aberto aqui, para quem tiver alguma sugestão para o próximo assunto, botar também nos comentários aqui, que a gente tenta chamar alguém que seja especialista na área, quem sabe até o Beto novamente, para falar um pouco sobre o assunto que a gente escolher a partir das sugestões de vocês, tá ok? Quer falar mais alguma coisa, amor? Não. Quer falar mais alguma coisa? Só uma coisa, tem um blog que você pode acessar, o nome do blog é Evangelho Sem Maquiagem. Então vou botar o link também. Você pode jogar no Google lá, Evangelho Sem Maquiagem, vai aparecer lá também para você. Ali tem vários artigos, acredito que interessantes, que vão te abençoar. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Mais alguma coisa a acrescentar, Beto? Nada. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude você que está assistindo esse vídeo. E curte o vídeo aqui embaixo. Compartilha o nosso canal, que deve estar por aqui, algum lugar aqui em cima. E compartilhe no Facebook também, para a galera poder vir e assistir o vídeo. Eu tenho certeza que você que está assistindo tem algum casal que tem alguma experiência semelhante a essa que eu falei, né? De o pai não ajudar. Olha o mosquito aí. De o pai não ajudar em casa, deixa a mãe cuidar sozinha do neném e tal. Então, assim, compartilha, porque é sempre uma ajuda, né? A nossa intenção é essa, é ajudar a partir da nossa própria experiência, né? Isso aí. Certo? É isso aí, valeu. Até o próximo vídeo. Até a próxima, tchau.